Glória a Deus. Abre sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, e aqui no telão nós vamos colocar aqui Lucas 11:1. Lucas 11:1. Aí a sua Bíblia fica perto em 1 Samuel 1:10. Vamos falar sobre oração, né? É o assunto que nós temos falado bastante aqui, é sobre oração. Irmãos, oração, ela tem que ser uma coisa prazerosa. Porque, por exemplo, você já conversou com gente que dá prazer conversar com ela, você quer conversar horas com ela. Você bate papo, joga a conversa fora e fala, né? E brinca, você tem prazer de estar ao lado daquela pessoa conversando. A mesma coisa é Deus. Nós temos que ter prazer de estar conversando com Deus, falando para Ele de tudo, que a gente adora Ele, que Ele é o único, que Ele é Senhor de tudo, não existe outro Deus, Ele é único, Ele é absoluto, que nós viemos aqui para adorar Ele nessa noite, que amanhã segundo nós vamos adorar Ele de novo, e a nossa vida vai ser uma adoração. Então é uma conversa com Deus, e que no meio dessa conversa, a gente pode expor a nossa necessidade, né? Aquilo que ninguém conhece da nossa vida, a gente faz conhecido diante de Deus, né? E a gente vai falando, desenvolvendo um relacionamento com Deus. Então isso é um relacionamento com Deus. Só que o inimigo não quer que você ore. Ele vai pôr um peso muito grande, vai pôr uma distração. Ô Dani, pega ela para mim, fazendo um favor. Ele vai pôr um peso muito grande, vai pôr uma distração. Na hora que você vai orar, você lembra de um monte de coisa. Ah, eu estou orando aqui agora, lembrei que eu tenho uma conta ali para pagar. Aí você vai pagar a conta, deixa a oração de lado. Aí eu lembrei que tem um negócio para comer. Aquele doce que eu não comi, logo na hora da oração o desejo vai vir. Por quê? Porque o inimigo quer atrapalhar a gente com distração. Aí obrigado, Dani. Eu tô aqui, queria orar, mas eu vou dar uma olhadinha aqui no Zap, e ali você perde a oração. A gente perde aquele mover de oração por pequenas coisas. O Espírito Santo convida, a gente vai logo. Né? Quando o Espírito Santo convida a gente para orar, vamos logo. E se a gente tiver alguma distração, nós vamos perder a oração. Aí você começa no Zap, eu não vou ficar aqui só um segundo. Quando passa uma hora. Quem vai orar depois que a mente está toda cheia de absorver um monte de coisa, às vezes espiritual boa e ruim, porque os aplicativos têm coisa boa e coisa ruim, né? Então o que acontece? Chamou para orar, nós temos que atender a oração, nós temos que ter discernimento de oração, né? Deus chamou para orar, a gente já vai. A gente tem que ter esse treinamento. E aconteceu que ele, estando ele a orar, um certo lugar, quando acabou-lhe, um dos seus discípulos, não foram todos, um só. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. É uma coisa que você tem que fazer, que é importante. Pede para Deus ensinar você a orar. Oração é uma coisa muito importante, né? É uma coisa muito poderosa. Tudo que você vê na Bíblia, e você vê as pessoas conversando, estou com um problema sério, vamos orar. Estou com um determinado problema que preciso resolver, vamos orar. Tudo é oração, tudo se resolve na oração. Estou sentindo uma coisa esquisita aqui, mas eu vou orar. Tudo se resolve na oração, né? E oração dá o poder para a gente, dá força para a gente resistir na hora da tentação, dá o poder para a gente resistir na hora do teste. Quando vier o teste, nós estamos prontos ali, porque nós estamos em oração. Então, nós precisamos pedir para Deus nos ensinar a orar. Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8. Isso, Sofia. Da mesma maneira, o Espírito Santo, olha aí, vai nos ajudar a orar. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, né? Nós nascemos de novo, não quer dizer que você não vai pecar mais. Isso não quer dizer que você não vai errar mais. Não, nós vamos continuar errando. Claro que numa proporção diferente, porque a gente conhece a verdade agora. Tem coisa que a gente fazia e nós não vamos fazer mais. Mas tem algumas coisas ainda que nós vamos tropeçar. Né? Tem algumas coisas ainda que nós vamos tropeçar. Por isso, ele fala assim, você aceitou Jesus, você nasceu de novo, né? Você recebeu o Espírito Santo, mas você ainda vai ter fraqueza. Mesmo sendo salvo, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, aqui nesse corpo, nós vamos ter fraqueza. Por isso que existe o arrependimento.
Ó, não é bom você pecar, mas se você pecar, nós temos um advogado, está lá em João 9. Nós temos um advogado para com Deus que intercede por nós. Não é bom pecar, mas se errar, tem um advogado lá para ajudar a gente, né? E dessa mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Eu tenho uma fraqueza, vou desistir? Não. Ele vai me ajudar, ele não mandou eu desistir, ele falou, não, eu vou te ajudar. Você tem uma fraqueza? Eu vou ajudar você. Por quê? Deus não quer que você desista de nada. Ele está te oferecendo ajuda. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo está ali intercedendo por mim e por você, diante do Pai. Está ali nos ajudando na nossa oração. E a oração é assim, precisamos ter discernimento da oração. Eu vou orar, vou começar uma campanha de oração. Tudo quando você vai orar, você já tem todas as respostas? Ou não? Quando nós vamos orar, não temos todas a resposta. E o que nós vamos fazer? Eu vou orar, mas não sei o que fazer. Quando você vai orar, você já sabe o que vai fazer? Não. A gente vai buscar Deus para aprender o que nós vamos fazer. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou orar, mas eu não sei o que vamos fazer. Está lá em Eclesiastes 3. O que eu preciso entender, discernir sobre a oração? Eu vou orar. Eclesiastes 3:1, Sofia. Aí eu vou orar, mas eu não sei. Mas qual vai ser o meu comportamento diante disso? Eu vou desistir? Não. Isso, Sofia. Aí eu vou orar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Irmão, tudo tem o seu tempo determinado. Você vai ter que orar e esperar. Você não sabe o que fazer? O problema seu é um problema meu, nosso. Nós não sabemos orar como convém. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou orar. Não sei, mas eu vou orar. Mas eu vou ter que esperar o tempo de Deus. Tempo de Deus. Tem coisa que é pecado na nossa vida, que atrasa a bênção de Deus. E tem coisa que é teste. Nós vamos perguntar para o Espírito Santo. Senhor, essa obra que não está acontecendo, tem alguma coisa errada comigo? O Senhor me mostra para me acertar. Me dá uma luz, ou é pessoas, alguma coisa que eu tenho que pedir perdão, alguma coisa que eu tenho que perdoar, alguma coisa que eu estou devendo, eu tenho que pagar. Mas o Senhor me dá o discernimento. Para a gente não ser enganado de pensar que tudo é tempo de Deus. Há 50 anos só esperando Deus e Deus não faz nada. Pode ser um erro meu, no meio do caminho, que Deus não está podendo agir, porque tem uma coisa na minha vida que está atrapalhando Deus agir. E eu tenho que descobrir o que é. Então, tudo tem seu tempo determinado. Eu vou orar aqui, mas eu não sei. Mas eu vou orar, eu não sei, mas vou orar. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. O que se plantou, há tempo para tudo. Eu vou orar. A minha obrigação é orar por tudo, é falar tudo para Deus. Senhor, eu estou olhando essa bandeira aqui, eu estou achando um negócio meio esquisito, mas eu não sei provar o que está esquisito. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Vou acusar uma coisa que eu não sei, não tenho prova? Eu vou orar, está esquisito, mas eu vou orar. Que Deus vai trazer a luz. Tudo que é esquisito, a gente ora. Que Deus vai trazer a luz. Aí eu estou numa oração aqui, eu já vi na Bíblia lá que o Isaac orou 20 anos, né? Pela esposa dele, para depois ela ter filho. Tem mais gente que orou bastante tempo lá, e muito tempo. E nós podemos passar também um bom período de tempo sem Deus responder. Daqui a pouco Deus responde. A minha ex-sogra mesmo orou 20 anos pelo marido. Depois de 20 anos ele se converteu. Esperou 20 anos e se converteu. Então nós temos que aprender, não é desmaiar o nosso coração porque Deus não respondeu. Ou ficar só naquela do tempo, é tempo de Deus também, né? Tem que esperar só o tempo de Deus. Não, tem que ver o que está acontecendo. Está alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa impedindo o que eu estou fazendo aqui? Então eu preciso descobrir o que é. Para o Espírito Santo me mostrar o que é, para que eu possa consertar aquilo para as coisas dar certo. É o tempo de Deus, eu vou esperar então. E vou esperar em paz. Vou orar, vou continuar orando, vou esperar em paz. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Podemos fazer plano, devemos fazer plano. Senhor, estou fazendo um plano aqui, mas tem que esperar o Senhor responder.
Deus não respondeu nada? Não faço. Não vi Deus falar, não faço. Deus quer confirmar? Deus vai confirmar no nosso interior. Eu posso fechar meus olhos e falar, pastor Daniel, a partir de amanhã você vai para a Bahia. Larga seu emprego, larga a perua, larga tudo e vai. Ele vai na minha voz, ele vai se dar mal. E se eu for usado aqui por Deus para falar isso para ele, ele tem que orar e pedir a confirmação interior de Deus. O Isaías ouviu que ele morreu, ele ia morrer, ele ficou lá esperando a morte. Não, ele virou o rosto para a parede e foi orar. E Deus mudou a situação. E era verdade. Então Deus pode usar o trono para falar com você? Pode, Deus faz. Mas você tem a obrigação de julgar as profecias. Eu já vi na igreja, por exemplo, uma irmã foi na casa da outra e chegou lá, conversa, tudo tal. Ela abriu o guarda-roupa, viu um vestido bonito. Quando chegou na igreja, ela profetizou que era para mandar o vestido para ela. O que você tem que fazer? Você tem que buscar Deus, é você. Não espera ninguém, não. Deus tem que falar com você. Deus tem que confirmar as coisas com você. Ele vai usar o pastor, vai usar o vídeo, vai usar o pastorzão, o pastorzinho, vai usar quem ele quer. Mas você tem a obrigação de buscar uma confirmação interior do Espírito Santo. Né? Nós temos a obrigação de buscar a voz de Deus para mim e para você. Deus fala comigo, fala com você. Você não precisa ficar esperando em homens para Deus falar com você. Não. Olha, Senhor, eu tenho aqui uma preparação, o Senhor permite eu fazer os planos, sim. Obrigado, Senhor, porque eu posso fazer plano. Mas do Senhor é a resposta da língua. Eu faço o plano, coloco diante de Deus, espero Deus responder. E se Deus não responder, eu não faço. É aquilo que eu sempre falo para você, isso é repetitivo, mas é assim que eu guio a minha vida. Edir Macedo chegou aí, vamos trocar de igreja? Não posso. Mas a minha tem muitos países, mas eu não vou. Não vou. Porque Deus não falou nada comigo. Ah, mas você perdeu lá o helicóptero, aquela história do helicóptero, né? Aí Deus mandou o bombeiro, Deus mandou o avião, Deus mandou o jato. Não, para mim Deus não mandou nada. Aí se morrer aqui, morreu, mas a gente não sai da vontade de Deus, não. Ele não sai da vontade de Deus por vantagens. Vai ser mais vantajoso. Não. Vantagem é a voz de Deus, no sofrimento. Aí para sofrer a voz de Deus, a vantagem é ficar no sofrimento. Não é negociar fé. Não é quem dá mais. Não. Vamos ficar aqui. Edir Macedo perdeu a viagem. Ah, tá mais de 100 países, não interessa. Nós vamos ficar aqui. Ah, mas é muito burro, não interessa. Nós vamos ficar aqui. Mas Deus mandou o jato, o bombeiro, o capitão. Não, nós vamos ficar aqui. Agora, se Deus falar, a gente faz. E se Deus não falar, a gente fica aqui. Então, as preparações do coração do homem, mas a palavra certa vem da boca de Deus. Tem que aprender a orar e tem que aprender a esperar. E para Deus não existe tempo. Né? Para Deus não tem, para nós tem tempo. Para Deus não existe tempo, não. Aí se eu for nessa de tempo, o que vai acontecer? Eu nem vou orar, nem vou fazer nada. O que eu tenho que fazer? Orar por isso aqui. Minha oração é aqui. Eu tenho que orar pelo ministério. Se eu ficar contemplando o ministério dos outros, aí aqui minha cabeça vai estar lá, meu juízo vai estar lá, eu não vou fazer nada aqui nem lá. Então eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que honrar aqui. Se eu ficar dividido entre dois pensamentos, cocheando dois pensamentos, não vai. Porque Deus me chamou para estar aqui. Então eu tenho que honrar o meu chamado. Então o homem pode fazer preparação, mas a resposta certa vem do Senhor. 1 Samuel 10, que eu pedi para você ler aí na Bíblia, diz assim: ó. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós temos que aprender. O que é discernimento de oração? O que a Ana aprendeu? A Ana estava numa amargura de... Ó, eu vou orar agora. O Senhor me ensinou uma coisa aqui. A Ana falou, eu vou orar. Deixa a amargura aqui. A amargura não tem nada a ver com oração. Não pode juntar as duas coisas. A Ana aprendeu a separar isso. Ela, com amargura de alma, ela
deixa que um problema está me trazendo muita amargura, mas eu tenho que ter força para orar. A amargura, esse problema eu não vou resolver. Pensando, fixo nele, não vou resolver nada, vou entregar ele na mão de Deus, mas eu vou continuar orando. Se eu não orar, eu não aguento o problema, eu vou cair junto com ele. Porque ninguém aguenta o problema. O que acontece? Opressão de alma, fica aqui, eu já volto. Eu vou aqui orar, depois eu venho. Você fica aí. Nós temos que aprender a separar os sentimentos, separar as coisas. Oração, oração. Oração é uma bomba feroz lá no quintal de Satanás. Oração é uma bomba no quintal do inimigo. Nós temos que orar e aprender a separar as coisas. Fica aqui, opressão, depois eu volto. Mas primeiro eu vou orar, você fica aí. Nós temos que aprender a separar as coisas em oração. Nada pode impedir a nossa oração. O cego estava lá, né, clamando. O cego estava clamando e Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. A multidão clamava ainda mais vezes do que ele, né? O que ele falou? Multidão, fica aqui, eu vou aqui clamar Jesus. Depois a gente se encontra de novo. Se não acontecer nada, a gente se encontra. Separou as coisas. Deixou a multidão falando, deixa a multidão falando e você vai para a oração. Quem tem que orar é você. Ah, fulano me atrapalhou. Não, ninguém atrapalha ninguém, não. Quem tem que orar é você. Quem tem que orar sou eu. Ninguém atrapalha a gente de orar, não. Pressão, como é que chama aquela doença? Ansiedade. Depressão e ansiedade, fica aqui, eu vou aqui orar. Depois se encontra de novo, vamos ver o que Deus vai fazer. Mas fica aqui. O multidão, fica aqui que eu vou clamar a Deus, depois eu volto aí de novo. Mas você vai ficar aqui e eu vou vir orar. Depressão, você vai ficar aqui, eu vou vir orar. Minha alma está numa amargura tão grande, mas eu vou orar. O Espírito Santo ensina a gente a orar, mesmo com amargura de alma. Mesmo com a multidão contra. Deixa esse negócio de multidão para lá. Multidão Deus resolve. Seu negócio é orar. E você tem que orar, não pode ficar esperando palavra de homens. Ah, fulano vai orar por mim. Não vai. Não espera não. Que não vai. Não espera não. Aí, Atos 4, 29 e 30. Atos 4, 29 e 30. Sophie. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, estão presos. Mas vão separar as coisas, estão lá na cadeia, estão apanhando, estão presos. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia. Senhor, nós estamos numa situação difícil, que estamos presos. Nos dá graça, não deixa a gente ficar reclamando, não deixa a gente ficar pensando que nós vamos afundar. Se pensar que vai afundar mesmo. Não deixa a gente ficar falando palavra de derrota, palavra de desânimo, não deixa a gente se orar. Nós estamos presos aqui injustamente, estamos apanhando aqui, levando varada, mas o que nós queremos é que o Senhor conceda ousadia para a gente falar da sua palavra. Não é ficar fixo em pancada. Aprender a separar as coisas em oração. Ó, bate nós aí, mas nós vamos orar. Prende a gente injustamente, nós vamos ter um cantinho lá na prisão para orar, para buscar Deus. E concede ao seu servo que fale com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estenda as tuas mãos para curar, para que se façam sinais, prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Tem que aprender a dividir as coisas. A depressão não pode parar a oração. A ansiedade não pode parar a nossa oração. A amargura de alma não pode parar. Deus vai fazer um milagre, mas você tem que aprender a orar, buscar Deus, depender de Deus. Não precisamos depender de ninguém. Deus vai colocar a gente ao nosso lado para nos abençoar, nos ajudar. O ministério não era de Moisés? O que aconteceu quando ele foi para a guerra? Arão e Ur levantavam as mãos dele porque ele não conseguia. A gente é para ajudar a gente, mas a obrigação de buscar é nossa, não é dos outros. Quando ele levantava a mão, o exército vencia. Quando ele cansava, baixava, o exército perdia. Vieram duas pessoas para ajudar ele. Os irmãos são para ajudar a gente, mas não é fazer a nossa vez, não. Você não pode terceirizar a sua oração. Nós temos que orar nós mesmos. Estou com uma depressão grande, mas o Espírito Santo vai te dar poder para orar.
Estou numa situação difícil, mas o Espírito Santo vai te dar poder para orar. E quando a gente começa a entrar por esse caminho, nós começamos a ver o resultado. Aí nós vamos começar a ver resultado, porque nós vencemos as nossas emoções, né? Então o Senhor estende a mão para curar. O 31, Senhor. E tendo orado, moveu-se o lugar onde que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra com ousadia. Mateus 26, 36. E chegou com eles um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, fica aqui um pouquinho, ele ia morrer nesse dia. O que ele pediu? Ajuda para orar. Falou, eu vou morrer aqui, mas eu vou pedir ajuda para orar. E ensinando ao mesmo tempo para os discípulos que tudo se resolve em oração. Chamou os três, vamos comigo lá no monte? Vamos. E disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar, espera aí que eu vou ali orar. Vamos, Sofia. E levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se muito. Vamos. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, fica aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou dormindo. Pediu ajuda, hein? E eles foram, irmão, o negócio está na tua mão. Tudo que Deus pôs, é você que tem que fazer. Você está numa fase, às vezes você está numa fase que você precisa orar. O irmão lá está numa fase que ele vai dormir, mas você tem que orar. Você não pode ficar esperando, irmão. Jesus aqui não ficou esperando, ensinou eles que só se resolve as coisas em oração. É muito triste, né? Estou aqui muito triste, minha alma está amargurada, mas eu vou orar. E outra coisa, estava na mão de Jesus, não é na mão do discípulo. Tem coisa que está na tua mão. Você que tem que orar. Você está orando e aquele outro irmão, a época dele agora está dormindo. Você passou quantos dias no hospital? E tinha gente dormindo e você no hospital. Você acha que a pessoa vai ficar acordada? Não, porque estava na tua mão. Tua fé te salvou. É você que é dono do negócio. Tem um ditado que diz que o dono do defunto é que carrega ele pela cabeça, que é o mais pesado. Então o negócio é você tem que orar, você não tem que estar esperando ninguém. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido, disse, Pedro, e nem uma hora pudesse falar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne está fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai, se for cálice, passe de mim. Faça, e se eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo. 3 vezes ele foi orar em angústia, os irmãos dormindo. Você tem que orar. O negócio está na tua mão, não é na mão dos outros, não. Você tem que separar as coisas. Ninguém vai comigo. Não vai você. Você é o dono do negócio. Você que tem que orar. Mas se fulano não for, também não vou. Aí você já perdeu. Aí o diabo já ganhou o negócio. Fulano não vai, mas você vai. O negócio Deus pôs na sua mão. É você que tem que orar. Ele foi, primeiro achou dormindo, segundo achou dormindo, foi pela terceira vez dormindo. Mas ele ensinou para eles, quando a gente tem problema sério, nós vamos para a oração. O seu tempo agora é de orar, o tempo do outro é de estar no churrasco, na festa. Você que tem que orar. O negócio está na tua mão. O negócio está na tua mão, o negócio é seu. A casa é sua. Deus colocou na sua mão. O ministério é seu, você tem que orar. Não é esperar ninguém. Ninguém me ajuda, não precisa, você vai orar e Deus vai te ajudar. Ninguém me ajuda, tem que ajudar sim, tem hora que a gente precisa de ajuda. Mas não é, ajudar é uma coisa, se depender de ser humano é outra. Nós temos que depender de Deus. Né? O Senhor tem que ser nossa ajuda, então nós temos que aprender a orar nós mesmos. Não é ficar esperando ninguém não. Nós temos que aprender a orar, aprender a buscar ao Senhor em nome de Jesus. Amém?
Vamos terminar aqui?